Olá, meus queridos alunos, oitavo e nono ano. Venho neste momento compartilhar com vocês uma videoaula sobre alguns assuntos relacionados à área de linguagem. É, no- Aí, como todos sabem, sou professor de inglês de vocês. Estarei neste momento de quarentena em decorrência dessa pandemia do coronavírus. Estamos distantes, mas queremos nos aproximar de vocês através das redes sociais, desses instrumentos pedagógicos e compartilhando com vocês a atividade que vai ser um questionário elaborado através do Google Formulário. Mas antes dessa atividade ser postada, eu quero estar fazendo uma revisão aqui dos números de 100 acima, onde tem algumas questões voltadas para este assunto. Então nós estudamos no ano passado. De início a gente faz aquela revisão, aquele diagnóstico para ver se vocês têm compreendido o assunto. Então aqui eu tenho, por exemplo, o número 102. Então os números de 100 acima, vocês vão estar usando essa palavrinha aqui, ó, 100, que é usada para os números de 100 acima. Por exemplo, então eu tenho 102. Então vou pegar aqui 102. O número 1 é referência. Então se eu sei de 1 até 9, eu também não vou ter dificuldade para escrever os números de 100 a 999. Então eu tenho 102. Então vou pegar 1 que é referência. O que é o inglês? One. Vamos botar one. Aí eu coloco a palavra 100 para referir a casa do 100. Então 100. Então fica 100. Após esta palavra, aí eu falo i. Então vem o i aqui. O que é i? Então i é a palavrinha end, que é i. Então end, que é o i. E 2, 2. Pronto. Então ficou 100 and 2, 102. Não tem dificuldade nenhuma. 175, do mesmo jeito, ó. 175. Se fosse 200, eu pegaria o 2. Então 200. Se fosse 300, 300. Se fosse 400, 400. Se fosse 500, 500. Sempre tomando como base o primeiro número. Então aqui 175. Está formado de 100 mais 70 mais 5. Então vou pegar o 100. Número 1 é o 1 novamente. Então 100. O end, que é o i novamente, ó. Logo após o 100 tem que ter o end, que é o i. Então i. 70. Então 70 é 70 e o 5, 5. Então formou 175. Então 175. Lembra que eu falei com vocês que os números aí terminados em 0 de 20 a 90, todos terminam com ti. Entendeu? Tem um ti. Então, por exemplo, quem souber o número 6, vai saber também escrever 60, porque 6 é 6. Para formar 60, então tem que colocar aqui no final o ti. Pronto, entendeu? Então todos os números de 20 a 90, aí eles terminam com ti. Por exemplo aqui, ó, 70, 7, 7. Para formar 70, só colocar o ti no final. Então 70, 70, pronto. Então o que vocês compreenderam aqui, né? Vamos aqui agora para os números de 1000 acima. Então 1000 acima, eu tenho aqui, ó, 1010. Os números de 1000 acima, sim, você não colocava a palavra thousand, ó, thousand, que refere a 1000, caso do 1000. Então vou pegar aqui, ó, 1010. Do mesmo jeito, ó, o número 1 é a base, a referência. Então 1 é o one. Então você vai pegar o one, colocar a palavra thousand porque está na casa do 1000. Então 1000, thousand.
Desculpa a letra que a folha tá balançando. A gente tá aqui improvisando aqui uma forma de explicar para vocês. Então, 1000, ó, 1010. Então, aqui não vou usar o i não. Então, 1010. Então, 1010 é o que? 10. Então, ficou 1010, 1010. Pronto. Então, 1010, 1010. Aí eu tenho 1297. Vou trocar aqui e colocar, por exemplo, 2000. Porque eu estou só usando só o número 1 para não ficar só o número 1. Vou botar aqui 2297. Então 2000, ó, a base é o 2. Então vou pegar 2 é o que em inglês? 2. Então vai ficar o 2. Como tá na casa do 1000, meu jeito de usar o 1000. Então 1000. Então 1000. Não olha pra letra não. A letra ficou meio assim feia, mas importante vocês estão entendendo aí. Então, ó, 2000. Então, 2200. Ó, o 200. 200, ó. Então, vou pegar o 2, que é 2. Como é que faz o 100? Se é 200, como é que forma 200? É 2 mais o que? O 100. Não podemos esquecer do 100. Na casa do 100. Então, 200. Então, 200. Agora o i, ó, o i, depois do 100, sempre vem o i, então end, não posso esquecer do end, depois do 100, e 97. Lembra que eu expliquei 90? Como é que faz 9? 9 é 9, ó, 9 é 9. Para formar 90, é só botar o t no final, pronto, 90, com y no final, 90. E 7 que é 7. Pronto, concluí o número. Então ficou 2297. 2297. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora aqui mudar de assunto. Agora para a forma negativa do verbo to be. Então, o verbo to be, que é o verbo ser, e o verbo estar. Então, tem forma negativa, que é a negative form. Como é que eu faria aqui, por exemplo? Para fazer a forma, para transcrever uma frase afirmativa usando o verbo to be para a forma negativa, eu vou ter que acrescentar a palavra not. O not é não. Esse not aqui, ele vai vir após o verbo. Então, você tem a frase afirmativa, ó, my family is big. Você vai ter que localizar o verbo, porque esse not tem que vir após o verbo. Então, qual é o verbo dessa frase? Qual é o verbo to be dessa frase? My family is big. Então, minha família é grande. O verbo é o que? Is. Ó, is. Então, o verbo está aqui. Is. Então, já sei que o not vem depois do is. Então, colocar minha família não é grande. Então, vai ficar o my family is. E agora vem o que? O não. Então, not big. Então, not depois do verbo is. A outra. You are my friend. Você é meu amigo. Então, qual é o verbo dessa frase? É o are. Entendeu? Então, eu sei que o not vai vir depois do verbo are ou are. Então, vai ficar you. Você não é meu amigo. Então, you are ou are. Agora o not my friend. Então, you are not my friend. Então, not depois do verbo are. Então, pronto. Então, já estão sabendo que para transcrever uma frase afirmativa para a forma negativa, é só você acrescentar a palavra not após o verbo da frase, o verbo to be. Então, na primeira frase tem o verbo is, então ficou o not depois do is. Na segunda frase, o verbo é are, ficou not depois do are. Aí eu tenho aqui, ela não é minha professora. Em português, observa que o não, ele vem antes do verbo, ó. Na frase em português, o não vem antes do verbo. Só que quando eu vou transcrever essa frase para o inglês, então eu vou modificar. Então eu sei que na língua inglesa o verbo vem depois, o not vem depois do verbo, não antes. Então aqui eu tenho que modificar. Então eu sei que quando eu vou transcrever essa frase, esse é tem que vir para o lugar do não e o não para o lugar do é. Então vai ficar, ó, ela é o que? She. Então she, olha, aqui tá não é. Então é primeiro. Então eu vou colocar is, que é. Então is.
Agora que vai vir o não, que é o not. Então, not depois do verbo. Minha, que é my, e professora, teacher. Pronto, então ficou she's not my teacher. A outra frase é você. Aliás, aqui já é forma interrogativa. Vou explicar aqui mais na frente. Então, forma interrogativa. Vou explicar agora. Entender a forma negativa, eu queria que vocês entenderam, né? Então, resumindo aí, forma negativa, você vai acrescentar a palavra not depois do verbo. Na forma interrogativa, eu tenho aqui, você vai fazer uma inversão. Então, vai ver qual o sujeito e o verbo. Então, você vai fazer uma troca aqui. Então, há uma inversão aqui, uma troca entre sujeito e verbo. Se eu tenho John is a good boy. Qual é o sujeito? John. Qual é o verbo? Is. Então, para transcrever uma frase afirmativa para a forma interrogativa, ou transcrever uma frase afirmativa em pergunta, transformar em pergunta, vou fazer a inversão. Então, vou trocar, ó. O is vai para o lugar do sujeito. Então, esse is vem para cá. Vai ficar is. Sujeito vem para cá. John. Aí vem a. Good. O resto segue normal. Aí vamos lá. Good. Boy. E interroga no final. Ponto de interrogação, que é uma pergunta. Então ficou, is John a good boy? Então John é um bom garoto? Pronto. Aí eu tenho aqui, ó, você é feliz? Você é feliz? Observe aqui, sujeito, verbo. Então eu vou transcrever essa frase para o inglês. Então tem que fazer a inversão. Porque é uma pergunta, então, como a gente já explicou, a pergunta primeiramente vem o verbo, depois que vem o sujeito. Então eu vou inverter aqui, ó. Aí primeiro é. Eu sei que como é que é you, eu sei que é Ari. Vai ficar Ari. Agora you, que é você. E feliz é happy. Então ficou Are you happy? Você é feliz? A tradução permanece da mesma maneira. Agora realmente que só na hora de transcrever a frase do português para o inglês que deve haver essa alteração, essa mudança, porque se trata de forma interrogativa. Então, forma interrogativa, primeiramente vem o verbo, depois que vem o sujeito. Forma negativa, então eu tenho realmente a frase, então not tem que estar depois do verbo. E quais são os verbos to be? Am, is e are. Tem que localizar e fazer realmente essa adaptação. Vamos lá então aqui, dando uma breve resumida nos verbos to be. Então, personal pronome, verbo to be. Então, tem os pronomes aqui. I, you, he, she, it, we e j. O verbo to be, quando conjugado, transforma-se em am, is e are. Am é sou e estou. Is é e está. Are são, estão, somos e estamos. Porque o verbo to be significa ser e estar. Então, é o verbo ser e o verbo estar. Quando é que eu vou usar am? Esse am aqui eu só vou usar quando o sujeito for eu. Então, ó, eu sou. Então, I am. Não se usa am a não ser que na frase tenha o sujeito I. Tem que observar. Se tiver o sujeito I, que é eu, aí eu vou usar o verbo am. Caso contrário, não uso. Aí o is. Quando é que eu vou usar o is? Então, o is eu vou usar no singular, que é está. Então, você tem que observar se na sua frase vai aparecer o ou está. Então tem que traduzir a frase e ver se nessa frase tem ou está. Eu vou usar is. Por exemplo, ó, he. Ele é. Então he is. Ela, she que é ela. Ela é. She is. It, que é ele, ela. Ele é, ele é. Então eu vou usar o que? Is. Ou se ele está ou ela está, tudo é is. Já o are, quando é que eu vou usar o are? Questão estão. Então quando aí estiver no plural, referir a mais de uma pessoa, mais de um ser. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, o i, o que é o i? Nós. Nós somos. Então nós fala de mais de um ser, mais de uma pessoa. Então está no plural. Então eu sei que o verbo é are, né? Então vai ficar o i, are. Nós somos. Ó, o j.
J é eles ou elas. Então, ó, eles ou elas são. Então, mais de uma pessoa. Está no plural. Então, vai ficar J, are. Entendeu? Eles são ou elas são. Aí eu dei um exemplo aqui. Aqui tem, ó. Ele é feliz. Ou é. Então, eu sei, ó. He, que é ele. Então, esse é vai ser o is. E rap feliz. Então, é is. A outra. Eu sou bom. Então, eu é I. O sou é M. Então, esse M aqui só usa quando o sujeito é eu. Se não tiver eu, não se usa o verbo M. Good, bom. Outra frase. Eles são meus amigos. Ó, eles é J. Ó, são, então é are. My friend. Friends, meus amigos. Então, são é are. Então, are se usa o que no plural. Espero que vocês tenham entendido. Então, forte abraço. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida.